Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Olá, senhoras e senhores! Começando agora mais um estudo de caso e dessa vez, olha que especial, a gente está recebendo aqui a Mônica Moraes. E sabe onde que ela é farmacêutica? Ela é farmacêutica na Bélgica. Uma gerente farmacêutica meio brasileira, já meio belga, né? Já tem um sotaque, um acento linguístico já mais para a Bélgica, mas ainda assim tem um coração ali, pelo menos a metade, né, Mônica, verde e amarelo, e vai compartilhar com a gente como que é a vida de um farmacêutico na Bélgica, mas não só isso, né? Como que ela chegou até lá. Então, Mônica, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui a esse nosso espaço da Academia do Farmacêutico. E, assim, já para esquentar os motores, né? Você começa por Goiânia, e eu já sei que isso vai chegar em Bruxelas, né? Como é que a farmácia chegou na sua vida, meu bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito boa noite para os meus farmacêuticos e para os meus futuros farmacêuticos, né? Que a farma é uma paixão que é com a gente desde pequeno. A minha avó ela era naturopata, então eu comecei a ver tudo que era principativo desde pequena. Então essa paixão de conhecer a diferença da medicina tradicional para a medicina moderna, no caso porque tudo na farma começa com a farmacognose, se a gente pode falar assim, né? Então, minha paixão com a farma já começou desde pequena, eu já sabia que queria ser bioquímica farmacêutica, porque eu sou bioquímica também, estudei os dois. Isso, para mim, foi muito importante para o mundo da farma, que é muito intenso, não é só fabricação de medicamentos. Dentro dele, entra muitos outros fatores, como controle de qualidade, microbiologia, e quando a gente é bioquímica também, isso a gente valoriza no momento que a gente quer conseguir um lugar lá dentro da indústria, né? Que demais, que demais. E, Mônica, você nasceu em Goiânia, né? Sim. Você passou sua juventude toda em Goiânia, viveu em outros lugares, como é que foi isso? Eu fiquei em Goiânia justo com 22 anos. 22 anos, antes eu já tinha tentado entrar na Federal para estudar farmácia, acho que é o desejo de todo mundo, né? Para estudar bioquímica. Logo que eu saí da escola, eu já comecei não tinha outra opção. Eu entrei numa faculdade particular para estudar biomedicina. Olha. Só que não consegui, porque no Brasil o estudo é muito caro, tem muitas limitações. Então, assim, logo eu falei, eu não vou conseguir me dedicar à parte da farmácia bioquímica. Vou ir lá para Londrina, lá para o interior do Mato Grosso do Sul, e vou tentar agronomia, né? Quando cheguei lá, falei, gente, isso não é para mim não, agronomia, eu adoro agronomia, eu valorizo os agrônomos, porque não é fácil da agronomia, mas acabei conversando com a minha família, falando assim, sabe, eu vou para Bolívia. Vou para Bolívia com a cara e coragem e vou estudar na Bolívia. Você foi fazer farmácia na Bolívia? Fui fazer bioquímica e farmácia na Bolívia. Que legal. E quando cheguei lá, consegui entrar numa faculdade. E por que eu decidi por uma faculdade não pública na Bolívia? Porque as públicas são maravilhosas também. Maravilhosas. Porque na Bolívia é diferente, é como no Brasil.
Nas particulares, você tem a opção de estudar bioquímica e farmácia. Nas públicas, ou você estuda bioquímica ou você estuda farmácia, né? Eu Uhum, falei assim, não, para mim me convém muito mais estudar bioquímica e farmácia, que são as duas coisas que vão super juntas. uhum. E foi aí que eu comecei na Bolívia a estudar bioquímica e farmácia. Eu acho que foi. Agora eu tô com 40. Eu Olha nunca aí, fui olha a alurônico, não, matemática, olha a tá? matemática, agora revelando o segredo. É muito ácido hialurônico aqui, tô produção de chocolate, mas eu tô com 40. Mas eu comecei a estudar quando eu tinha o quê? Meus 26, 25 anos, Uhum. que não tinha como fugir da paixão, né? Olha. Que é a farmácia. E aí começou o meu mundo na bioquímica e farmácia. E você chegou a trabalhar como farmacêutica na Bolívia ou não? Como é que foi essa passagem Sim, aí? sim. América do Sul, sei lá, Europa. Em que momento que isso Sim, acontece na sim. sua vida? Antes mesmo de eu começar, eu comecei a fazer estágios na área da bioquímica e da farmácia muito cedo na faculdade, porque eu tinha professoras muito, como que a gente, muito acessíveis, que Legal. podiam, que me ajudavam muito nessa área, Uhum, laboratório clínico e na parte da farmácia. Então, quando eu saí da faculdade, que eu terminei no internado, que a gente faz internado tanto na parte da bioquímica quanto na área da farmácia, eu recebi uma proposição, uma proposta da minha ex-professora, que ela trabalhava na polícia, ela é especialista em toxicologia na uhum, Bolívia, uhum, e eu estive em alguns momentos no laboratório de cromatografia para toxicologia na Bolívia também. E logo ela falou assim: por que você não trabalha na rede de farmácia Bolívia? É uma rede Ah, muito sim, grande de sim, sim. farmácias distribuídas por todo o território boliviano. Aham. Tem Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. E eu entrei para trabalhar como a gente fala regente farmacêutico É. em uma dessas sucursais em La Paz. E foi ali que eu comecei o meu mundo de farmacêutica gerente. Olha, que incrível, que incrível. Então, você morou. A faculdade também você fez em La Paz? Sim, Em La tudo eu Paz. fiz em La Paz. Que demais. Então, assim, E o ali bom, na altura do campeonato você já estava com o português, você já estava também com o espanhol, ali tem um castelhano e tal, justamente, mas já estava com sim, essas duas línguas e estava numa rede ali, numa empresa de super destaque na Bolívia. E aí, o que tá justamente. passando na cabeça da Mônica? Eu vou continuar aqui? Eu vou voltar para o Brasil? Que você cogitava naquele momento da sua vida? A minha mãe sempre quis que eu voltasse para o Brasil. E eu até cheguei a olhar tudo que era equivalência, de Ela, tudo que era bioquímica e farmácia no ela achou Brasil, que a Bolívia mas era eu longe, nunca né? tive Ela vontade de achou, voltar, ela, não. ela achou que a Bolívia era longe. Mal sabia ela Passa com a mãe, que a né? filha ia aprontar e arrumar a Bélgica, né? Ah, olha, Não o seu sabia negócio é quantas países vezes que eu. começam com B, né? Brasil, Bolívia e Bélgica. Olha aí. Justamente, ó, eu nunca parei para pensar. Verdade. O destino do B estava na minha vida. Só que Legal, mas aí conta. eu comecei a pegar, porque assim, na Bolívia, nessa época, tá? Eu tô falando de Uhum. quê? De mais de 5 anos atrás. Eu fiquei como regente farmacêutica quase 4 anos na Legal. Bolívia. Então, assim, lá nessa época, eu não sei se continua, tá? Uhum. Eu precisaria falar com as minhas assistentes farmacêuticas. Mas nessa época lá, a gente vendia, não precisava de receita para antibiótico, né? Por exemplo, carisoprodol, aí você tem o relaxante muscular, então, também a gente vendia essa receita. Então, é o farmacêutico que fazia controle de farmacovigilância, Uhum. também Uhum. vou falar assim. Por Uhum. exemplo, esse paciente não precisa de antibiótico, porque os médicos, não sei se no Brasil é assim, mas lá na Bolívia, os pacientes tinham muita confiança no farmacêutico, que a gente é a doutorita da farmácia, Olha, né? Então, olha. ele fala assim: eu vou no médico, mas o médico vai me receitar o mesmo que a farmacêutica. Então, tinha um momento que a gente fala assim: ô, o senhor precisa ir no médico, Uhum. fazer um Uhum. check-up, vir aqui, né? Eu não vou ficar receitando ou dando certos Uhum. medicamentos para o senhor, para pressão. Tem que ir no médico. Bolívia, ao contrário do que todo mundo pensa, é um país que pode
ser um país relativamente economicamente pobre, que não, se a gente vai falar de política, a gente vai ver que Bolívia tem o ouro, que tem o gás, Uhum. só que tem gente rica também, mas tem gente pobre. É igual no Brasil, a gente tem gente que está lá em cima e tem gente que está um poder aquisitivo menor. Então, assim, Uhum. eu trabalhava na Zona Sul, já trabalhei no centro, trabalhei nas zonas mais afastadas, e as pessoas com a mesma confiança com a gente. Então, lá a gente vendia antibiótico, tem receita, não precisa ter Uhum. receita para comprar antibiótico. Mas benzodiazepinas, por exemplo, sim, né? Precisava de receita. Uhum. E aí a gente tem um mundo aberto, uma liberdade para trabalhar. Só que aí você começa, tem muita responsabilidade. Você realiza os atendimentos, também administração do seu pessoal, organização da farmácia, recepção, tudo que é parte de gestão de uma farmácia, né? Já cheguei até a limpar chão, porque as minhas assistentes, por que que elas eram obrigadas a limpar o chão? Não, falava, nós todos vamos a Uhum. cuidar da limpeza, uma coisa que não acontece mais, porque na Bélgica a gente não é obrigado a limpar, eles contratam empresas terceirizados e isso é uma liberdade. E aí eu peguei muita experiência e lá eu falei assim, eu quero me dedicar à microbiologia, que era a minha outra paixão. E Olha. eu comecei a realizar um trabalho em laboratório de microbiologia, Uhum. só que depois, por questões financeiras, a farmácia foi muito mais rentável para mim. Finalmente eu trabalhava de 24 por 24. Eu dormia na farmácia, eu comia Olha, na farmácia. os Então, plantões eu longos, fiz então. muito longo, mas eu fiz muito dinheiro. Uhum. Isso que eu queria Muito dinheiro. aproveitar e te perguntar, já que a gente está nesse capítulo Bolívia, né? Farmacêutico na Bolívia, Mônica, vive bem, eu digo, na sociedade, aquela coisa, fazer o mercado ou a moradia, com os honorários, com o salário de um farmacêutico na Bolívia, vive legal? Vive. Vive se você trabalha Uhum. bastante, Uhum. né? Quando eu comecei na farmácia, eu vivia num quartinho. Era um momento que eu tinha separado. Eu tenho um filho na Bolívia. Eu tinha me divorciado do meu esposo, que era boliviano também. E eu fui morar no quartinho. Passou um ano, eu já estava morando na Zona Sul, já tinha o meu apartamentinho. Eu comia no restaurante chique. Uhum. Então, assim, se você trabalha bastante, você Uhum. consegue ter uma vida digna e você é muito respeitado. O farmacêutico, o bioquímico também são muito respeitados na Bolívia. A população ela tem um amor, um respeito Legal. pelos farmacêuticos, porque é ele que ajuda quando a criança dele está com diarreia. Uhum. Uhum. E aí fala, eu não tenho dinheiro, não se preocupe, eu vou pegar um genérico que vai ser bom e vai resolver seu problema. E atende com amor, com generosidade. Uhum. Então, eu não posso dizer que eu tive uma vida ruim na Bolívia, pelo contrário, eu sempre tive uma vida próspera. Por quê? Porque eu amava a minha profissão, Que né? demais. Quando a gente ama alguma coisa, tudo prospera. Que demais. E aí vem a microbiologia, já começa um novo capítulo. Só que aí, o que que acontece? Como eu tinha muito contato com os laboratórios, por Uhum. exemplo, tem o laboratório Tecnofarma, Bayer, Bagô, que é não sei se você tem conhecimento desse laboratório no Sul da América, mas Bagô, laboratórios Chile, Uhum. do Chile, né? Tinha laboratórios da Argentina e assim vai. Então, assim, eles me conheciam, eles falaram assim, você não quer vir trabalhar como regente farmacêutica com as questões mais administrativas em um dos nossos sucursais? Eu tive várias oportunidades dessas, né? Só que eu preciso ter esse contato com o público. Isso que me levou muito a trabalhar com a parafarmácia, porque isso aí me deixa muito aberta, me abre Uhum. muito caminho. Uhum. E daí eu falava, não, eu quero fazer minha especialização em microbiologia, eu quero trabalhar com laboratórios em Lhasa, que são laboratórios renomados, assim, relacionados com as universidades públicas,
ou trabalhar com bromatologia, que é controle Uhum. de tudo que é medicamento, alimentação e etc. Uhum. Só que nesse tempo, aí que entra a parte Mônica, Parma, Bolívia, La Paz e Bélgica. Eu conheci meu esposo em La Paz, Ah, você foi para a Bélgica por causa do amor, então. Não estava justamente. no seu radar, assim, conscientemente, Não, pelo menos não era um desejo. profissionalmente eu estava tão feliz na Bolívia que não seria por isso que eu sairia. E Olha. esse que foi uma das coisas que me prenderam lá por muito tempo, porque eu estava muito dentro de tudo que era farma. Então, assim, eu já Uhum. estava crescendo, crescendo, Uhum. tendo outras visões, tendo outras possibilidades. Eu tive professores na minha universidade que eram professores da Universidade da UNSA, que é a Universidade de São Simão, e Uhum. que davam, que eram a mesma qualidade de ensino para a gente. Então, assim, Olha. era só falar com eles, assim, prof, me ajuda a entrar nessa especialização, me ajuda, Uhum. como que você acha que eu vou fazer assim, assim, assim? E eu tive possibilidade de fazer muitas passantias no INLASA, que é um laboratório ligado com tudo que é a parte pública lá, e muito Uhum. maravilhoso. Parasitologia, para quem ama parasitologia, o INLASA é um mundo mesmo, Olha. assim, sabe? Você vai ver, assim, parásito de todo tipo. E aí que eu podia ter falado com ele, aí ele me levava para lá, ele me ensinava, eu fazia práticas, e disso eu não tive o que reclamar. Uhum. Só que aí, justamente, conheci meu esposo e um dos fatores era: você precisa ir para a Bélgica se você quer continuar a relação comigo. Eu não vou vir morar no Sudamérica. Uhum. E Aí, aí, o que a Mônica fez? Decidiu, peguei o meu diploma de bioquímica, vim para a Bélgica sem falar nem uma palavra em francês. meu Deus. Isso foi em que ano, Bonjour, Mônica? Bonjour. Abajur. Bonsoir. Lulu, chuchu. Porque minha mãe falava muitas palavras que ela nem sabia que era francês quando era criança, né? Mon bijou, coisas assim. Eu pensava, lá deve ser a mesma coisa, né? E aí, quando foi em 2017, eu decidi vir para a Bélgica e começar do zero. Zero, zero, Nossa. zero, zero. E Porque aquela ideia, não, vai você, ser fácil. você podia trabalhar como farmacêutica, você tinha que fazer uma equivalência no diploma. Como é que foi isso para você? Aí que entra, meus caros farmacêuticos sul-americanos. Não existe isso de chegar aqui na Bélgica com seu diploma ou da Bolívia, ou do Brasil, ou da Argentina. Você pode ter não desvalorizando o Paraguai, tá? Eu Uhum. vou lutar sempre para a Bolívia, porque eu conheço o ensino da Bolívia, eu conheço médicos muito renomados, bioquímicos, farmacêuticos que estudaram na Bolívia, que são, assim, destaque. Sim, sim. Mas, para ter uma ideia, que não existe discriminação se o seu diploma é do Paraguai, do Brasil, da Argentina, do Chile. O seu diploma vai ter que passar por um processo de equivalência da mesma maneira. Então, assim, o que acontece? A gente chega aqui, a gente fala, eu vou poder legalizar o meu diploma, né? Vai ser fácil, todo mundo vai aceitar o meu diploma. Ok, meu amor, a primeira coisa, financeira. Se você não fala francês ou neerlandês, tem a outra língua, o alemão, mas é um espaço muito pequeno, que falam Uhum. alemão aqui na Bélgica. Geralmente em La Paz, você precisa dominar o francês. E do lado flamand, que a gente fala, eles falam Nederlands, que Uhum. é neerlandês. Então, assim, eu não falava nenhum dos dois. Então, assim, como que eu ia trabalhar numa farmácia? Como que eu ia Uau! me comunicar, né? Sem falar francês. Uhum. E é a mesma coisa. A gente fala aqui que são as profissões proteger. Você não pode chegar aqui sem fazer uma equivalência de seu diploma, Isso. tudo que é profissão proteger. Kiné, que é fisioterapeuta, bioquímico Uhum. farmacêutico, principalmente farmacêutico, né? É, médico, dentista e por aí vai. Então eu cheguei aqui, o que aconteceu? Com o primeiro mês que eu cheguei, eu fiquei grávida. Primeiro mês? Primeiro mês. Nossa!
um feitiço virou como feiticeiro, né? O meu anticoncepcional que eu tomava no na Bolívia, que era o da Bayer, aí nem posso falar aqui, né? Né? Não, Bayer depois, mas aí eu acho é o mesmo princípio ativo, mas algum excipiente nesse anticonceptivo Aham. fez de diferença. E mesmo tomando, eu não sei se foi o estresse, a pressão, não sei o que Uau! aconteceu, mas meninas, não confiem 100% nos anticonceptivos, porque pode, depende do metabolismo da pessoa, da situação que ela está, e falhou. Então, em um mês, eu com todo mundo aqui para conquistar na Bélgica, o que acontece? Eu fico grávida, e Caramba. aí, o que eu estava fazendo? Francês, estava indo para meus cursos de francês. Aham. Então, o que eu pensava? Eu falava assim, eu tenho que falar francês, porque como que eu vou começar uma vida Uhum, profissional sem uhum, falar francês, uhum, né? uhum. Foi aí que eu continuei falando francês, comecei, como meu marido, a família dele toda é belga, a gente sai um pouco da nossa tribo. Então, isso não acontece com muitos brasileiros que Uhum. têm família E, brasileira e que falam português todo o tempo. ou seja, você não Quando tinha você é como obrigada, recorrer ao português, né? Você já estava não tinha. envolvida pela língua o tempo inteiro. Justamente, não tinha opção. Ou falava francês ou falava francês. Aí Uhum. eu falava, ou você fala francês ou você fala neerlandês. Então, assim, para mim era mais fácil falar francês, porque eu já falava espanhol. Então, são línguas latinas. E Tinha foi. muita facilidade do que falar uma língua anglo-saxão, se a gente pode falar Uhum, assim, um uhum, holandês. E eu falava um pouco de inglês. Ainda falo, uhum. mesmo no meu trabalho, um dia que eu falo espanhol, português, francês e inglês. Tudo. Tudo, tudo. E daí eu decidi que eu queria fazer equivalência no meu diploma. Bom, isso aí já era de praxe, né? Aham. A primeira coisa que eu decidi fazer foi a equivalência no diploma de segundo grau, que era primeiro passo. E Legal. foi lá que eu levei um pá na cara. Por quê? Você, todo mundo pensa, eu vou mandar meu diploma de bioquímica farmacêutica para o Ministério da Educação, com meu diploma de segundo grau, eles vão me legalizar e amanhã eu estou trabalhando. Não, eles me legalizaram meu diploma de segundo grau e disseram que sim, eu tinha um diploma que era reconhecido universitário, só que como era uma profissão protegida, eu precisaria estudar numa faculdade belga alguns anos para aceitar a equivalência do meu diploma. Uhum, uhum, Foi lá que eu enviei os meus documentos para a Université Libre de Bruxelas, uhum. que é a ULB, e lá eles aceitaram o meu diploma na Faculdade de Ciência, porque aqui, ó, a Faculdade de Ciência é tudo relacionada com a bioquímica, e a Faculdade de Farmácia tem tudo uma relação com a Faculdade de Medicina. Olha. E quando eu introduzi o meu dossiê, se a gente pode falar Uhum, assim, eu uhum. introduzi ele na Faculdade de Ciência. Por quê? Porque eu coloquei lá biologia molecular e celular. Olha onde a Mônica foi entrar, tá? Não bastava só a farmácia, eu tive que buscar um master em biologia molecular e celular, Uhum. né? Vamos estudar por DNA, né? Porque já não estava Entendi. tão fácil aprender só o ciclo de Krebs. Tinha que, tinha que dificultar um pouco mais, né? Que maravilha. Ah. E daí eu entrei na Faculdade Livre de Bruxelas e comecei, e lá eu teria que estudar 3 anos. Uhum. E no primeiro ano fui, ó, você é um número, né? Você é um número. Não sei se, eu acho que se assemelha muito às faculdades públicas no Brasil. Tem muito aluno, então o Ah, professor não tem aquela humanização aham. como a gente tem em certas faculdades, que o professor te conhece, que te Olha. ajuda, que te dá Uhum, te uhum, ajuda assim a entender uma matéria que você não uhum, conseguiu entender, que te ajuda a encontrar um trabalho, que te ajuda muitas coisas. Mas uhum. lá o professor nem sabia que isso existia. E como era dado o curso? Francês, né? Aí o que acontece no primeiro ano? Tem que passar todas as matérias. Sim. Nesse primeiro ano lá era o quê? Metodologia científica em inglês, tá? Em inglês. Que aí que eu falei assim, gente, eu tô mal conseguindo meu francês, assim, e vou já passar por inglês, porque eu falava inglês, mas nesse momento eu perdi todo o meu inglês.
né? E metodologia científica em outro Uhum. idioma, meu Deus, era punk. E daí comecei a passar biologia molecular, outras matérias como microbiologia, Uhum. farmacognose, é, imunologia e por aí foi. Só que aí, o que que aconteceu? Eu pirei. Eu pirei Eu por quê? Porque eu imagino, tinha uma porque criança, em casa você tava com um bebê, né? justamente. Gente, eu tenho até vontade de Lugar chorar, porque novo, foi um língua momento. nova, bebê em casa, a pressão do estudo, fazer tudo dar certo, né? Por isso. E aí foi um momento. Eu lembro que quando eu entrava dentro do metrô para ir da minha casa para a faculdade, já começava a ter crise de pânico. Crise de pânico, até hoje eu lembro dessa energia e foi a pior fase da minha vida, assim. Porque os professores eram maus comigo? Não, era a minha cobrança. Uhum. Porque a gente pensa que a gente veio do Sul da América, eu acho que o nosso ensino nunca vai ser a mesma coisa que na Europa. Inocente de mim. Era a mesma coisa ou mais fácil. Olha. Tudo que eu aprendi na faculdade, gente, a gente viaja em ciclo de Krebs, quando a gente começa no começo, a gente pensa que aquele bicho tá... Quando você começa a trabalhar isso, começa a ver todo o metabolismo da glucose, tudo isso, Uhum. começa a colocar em prática, e fala assim, por que que eu quebrei minha cabeça com isso, né? Uhum. Só que aí era, eu me senti, eu tinha tanta crença limitante que eu pensava que as pessoas ficavam me olhando dentro da faculdade. Eu pensava que todo mundo sabia que eu era uma sul-americana que veio fazer equivalência do meu Aham. diploma. Aham. E daí essas crises foram aumentando, 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 aumentando. E aí eu estudava, 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 estudava. E no momento que eu ia fazer os meus exames, as provas, Uhum. eu saía super mal, porque eu queria tanto provar para os meus professores que eu sabia, e aí eu escrevi em francês, explicando, porque aqui não tem paciência. Você fala, qual que é o metabolismo da glucose? Isso, pronto. Mas não. É igual que acontece quando a gente está na faculdade, seja no Brasil, em qualquer lado, né? Se o professor fala, dê respostas claras. Uhum. Só que aí, como eu me sentia pressionada pelo idioma, escrevia, aí o professor ia lá e falava, ah, vou buscar os erros em francês, né? Zero. Nossa. Não, e aí eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, que é Uau. isso? Onde que eu tô? E aí eu fui ficando ruim, aí eu ficava com crise de pânico, eu tremia quando eu entrava na faculdade. Aí eu fui no meu psicólogo e falei assim, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Uhum. Ele falou, Mônica, para isso agora. Para. Dá um tempo. É muita informação, é muita coisa no começo. Fui no decanato da faculdade, conversei com um dos Sim. secretários que era muito gentil, ele falou, Mônica, esquenta não, tudo vai dar certo, né? Só que aí lá eu não aguentei a pressão, que hoje eu olho e falo assim, gente, não era nada. É Olha. crença limitante demais. Uhum. A gente se pensa muito inferior porque a gente vem com um diploma de Sudamérica. Uhum. Uhum. Então, Uhum. e daí, o que que eu fiz? Eu falei, ok, vou dar um tempo. E aí eu entrei, fui trabalhar numa rede de loja que eu acho que todo mundo conhece, que era um caos. Mas eu melhorei meu francês, foi lá, não Foi foi na lá. faculdade, E ali você tá? estava Foi atendendo, estava lá. trabalhando. Isso, foi lá que eu comecei, pegando roupa do chão, que eu comecei a melhorar o meu francês, e lá que eu comecei, fiquei fluente no francês. Qual loja, Mônica? Fazer propaganda para Pode? Primark, Aqui. gente. Isso nem era Zara, ó, tá todo mundo aí tá querendo ir na Zara no Brasil. Zara é loja de departamento. E Primark é um caos. É um caos, assim, a Olha. gente pode falar, tá? Aham. Aí o povo fala assim, menina, mas por que você tá trabalhando nessa loja em francês? Eu falava, eu sou bioquímica farmacêutica, o que você tá fazendo aqui? Eu falava, eu pensava, eu coloquei isso na minha cabeça, Aham. que eu trabalharia 8 meses lá para melhorar o meu francês. Aí o povo fala, mas por que você não ficou na faculdade? Não, porque a linguagem era muito técnica. E eu precisava ter segurança no meu francês, né? E fiquei trabalhando lá. Aí um momento eu falei,
o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de chefe de empresa. Como eu era reflexóloga, você sabe o que que é a Olha, reflexologia? conta pra gente. Reflexologia é uma terapia holística que trabalha, que não vem da medicina chinesa, tá? A Uhum, reflexologia veio de uma enfermeira norte-americana que colocou todos os pontos reflexos nos pés, nas mãos. E eu já era reflexóloga antes de estudar bioquímica. Então, quando eu decidi dar um tempo em tudo que era bioquímica e farmácia, porque eu já estava pirando, eu falei, eu vou fazer uma especialização de 2 anos na uhum, área de reflexologia clínica, uhum. para trabalhar com pacientes em cuidados paliativos Sim. e como chefe de entrepresa, que a gente fala, chefe de empresa, contabilidade. Vai eu de novo com o francês, eu estudando contabilidade, né? Tá. E aí eu estudei 2 anos, terminei, tive meu diploma e resolvi me dedicar como terapeuta holística, como reflexóloga, e fiquei, e foi justamente quando começou o Covid. Quando começou o Covid, eu falei, gente, do que eu me livrei, né? Não estou na farmácia, não estou no laboratório, estou atendendo pacientes que eu toco só nos pés, ainda estou de máscara, então assim, o universo me protegeu de uma maneira assim, Olha só. genial. Aham. E daí eu abri a minha empresa, trabalhei, tive pacientes na área da reflexologia, fui trabalhar em ONGs, né, trabalhando com pessoas Uhum, que uhum. não videntes, que não via. E foi um tempo assim que eu me curei de todas essas crises de pânico, de tudo mal, e comecei Que a fazer legal. meditação. Olha. Comecei a meditação, fazer Uhum. meditação todos os dias. E foi num dia. Aí, nesse momento lá, eu já tinha até falado assim: já passou tanto tempo com a minha bioquímica e farmácia, né? Um dia eu estou meditando lá, os psiquiatras vão falar: essa menina tá com alucinação, né? Uhum. Não, eu comecei a visualizar e uma intuição falando: diploma, bioquímica e farmácia, diploma, bioquímica Olha. e farmácia, diploma, bioquímica e farmácia. Eu falei assim: o que que a minha intuição está me falando? Está me falando para voltar para o mundo da farma? Eu falei: eu vou voltar, mas eu não tinha tanta convicção nisso. E daí eu comecei a acalmar o meu mental, comecei a meditar, comecei a limpar essas crenças limitantes que tinha, Uhum. que falava, ah, seu diploma é sul-americano, nunca ninguém vai te valorizar aqui, tudo isso. Eu falei assim, não, eu sou tão boa farmacêutica, eu sou tão boa bioquímica, Bélgica precisa de mim. E foi então que eu falei assim, eu vou enviar, as coisas começam a vir assim, né? Falei, eu vou dar outro processo para o meu diploma na área da Université de Louvain-la-Neuve, La Salle, e daí eu vou começando a conquistar tudo que é o mundo farma. Nesse espaço lá, meu esposo ele trabalha com ele tem uma sociedade de seguros e Uhum. ele tem um cliente muito importante numa cidade aqui próxima de Liège e ele foi convidado com a inauguração e justamente nessa semana nós dois fomos convidados para a inauguração de umas novas farmácias que essa rede lá em Liège estava abrindo. Uhum. E aí eu fui, eu falei assim, nossa, será que é lá que eu vou trabalhar? Mas é tão longe. E conheci uma brasileira lá, Olha. e ela fez o mesmo processo que eu, só que ela aguentou o rojão, né? E ela terminou, não faz nem pouco tempo, Uhum. ela fez a equivalência dela, mas ela teve que estudar 5 anos. Uhum. Então é isso que eu venho para vocês. Ninguém vai chegar aqui com um diploma de bioquímico farmacêutico, de médico odontólogo e vai trabalhar E amanhã. Você do vai ter que nada. estudar. Não existe disso de aceitar o seu diploma e falar, ok, bem-vindo, comece amanhã. Não. E aí a gente começou a trocar ideias, assim, Uhum. e, essa coisa que ela me falava, né? Eu já conhecia, já tinha muito acesso a muito farmacêutico belga aqui, e é justamente isso. Todo produto que você vai, geralmente você recebe nas farmácias, vem em receita.
praticamente todos os produtos é receita. E trabalha muito com manipulação, sim, mas tem muita farmácia que só dispensação de medicamento com receita. Uhum. Uhum. Aí ela falava assim, Mônica, será? Eu acho que você não vai gostar disso, não. Você está muito pro lado da ciência, assim. Pode ficar vindo medicamento o dia todo, eu acho que você não... Mas você pode. E lá eu comecei a analisar. Daí passou, eu vi que não era esse lugar que eu ia trabalhar, e veio outra empresa, que é a rede atual que eu trabalho, que é a MedMarket, que é uma rede de farmácias e de parafarmácias aqui na Bélgica, que começa a ganhar o mundo. A gente Olha, já encontra essa rede de farmácias na Itália, na França, e estão pensando em chegar na Espanha, né? E por que não? Eu, que falo espanhol, seria uma opção também aí ajudar já dá outras para conversar em farmácias casa com o na marido, Espanha. né? Aí já vai Não arrumar é? confusão aí com o Só que marido. aí eu até falei com a minha chefe, né? Só que aí eu até falei com a minha chefe, assim, que eu falava assim, gente, imagina uma rede dessas farmácias para farmácia no Brasil, seria muito interessante, sabe? E aí eu Aproveitando, enviei o meu Mônica, currículo. fala um pouquinho desse conceito para a farmácia, né? Que é algo que a gente não utiliza aqui, né? Então, no seu dia a dia, você trabalha com mais próxima do quê? Como que é isso? Então, foi aí que eu tive a possibilidade de ser contratada. Aí entra, como eu limpei minhas crenças limitantes, o meu diploma de farmacêutica foi valorizado, né? Então, o que que acontece? Eu, com a minha experiência no mundo da farma, na Bolívia, com todo esse conhecimento e experiência, eu tive a possibilidade de entrar como gerente na rede de parafarmácia, né? Por quê? Porque pelo momento eu não posso trabalhar nas farmácias. Aí que eu explico a diferença. Para a farmácia é tudo que não precisa de prescrição, tá? Por exemplo, antibióticos você não vai encontrar na parafarmácia. É, mesmo parafarmácia é algo muito novo na Bélgica. Mesmo paracetamol, aspirina, a gente não tem ainda dentro das parafarmácias, né? Então, tudo que não precisa prescrição, a gente vende na parafarmácia. Vitaminas, naturopatia, por exemplo, someticona. Você acha que a gente precisa simeticona? Você acha que a Uhum. gente precisa de receita ou não? Aqui é sem receita. E aí? Isso. Então a gente pode Aí vender na pode, aí tá dentro. parafarmácia, Legal. entendeu? Então, assim, tudo que não precisa de receita, a gente Uhum. vende Essa, probiótico. essa mesma a rede que você trabalha hoje, Mônica, ela também tem farmácias? Tem os Também tem dois? farmácia. Ah, tem os. Algumas, algumas vezes você vai encontrar a parafarmácia acoplada com a farmácia do lado, né? E muitas vezes não, como é a minha. É só a parafarmácia enorme, Uhum. E, é eu, super e eu- grande, e você me mandou um link. A farmácia é lindíssima, né? A arquitetura e é por enorme. dentro é linda. Linda. Sim. A Incrível. gente vende teste de Covid, Aí. a gente vende teste de Covid, Uhum. a gente vende fórmulas de leites os mais variados possíveis, Uhum. a gente vende. Aí que entra também tudo que é dermofarma, que a gente já conversou bastante sobre dermofarma. E para a farmácia é muito interessante ter farmacêutico, né? Mesmo que não precise que seja um farmacêutico, porque geralmente os farmacêuticos na Bélgica eles vão trabalhar na farmácia ou no hospital. Isso para mim não me interessa, porque eu vou ficar muito amarrada. Uhum. Então, assim, é interessante quando a pessoa fala assim, a mulher diz, eu quero trabalhar aqui, ou eu quero trabalhar todas as minhas marcas de expressões. O Olha. marido, a Uhum. mulher fala para ela, por exemplo, nossa, você está cheia de rugas. Isso trabalha no emocional da pessoa.
quando ela chega na parafarmácia, e você, como farmacêutico, você tem um conhecimento no dermofarma, e que você olha essa região da pele da pessoa e fala assim, ai, eu vou combinar péptidos, eu vou combinar retinol com ácido hialurônico, vai acelerar o processo de produção de colágeno e essa pessoa vai ter aquela autoestima de volta, ou se eu vou trabalhar tudo que é acne, que a pessoa trabalhou a vida inteira, e você vem com um ácido ascórbico e um ácido glicólico, e ela começa a ter aquela pele resplandecente de novo, isso faz parte da farma. Farma não é só vender antibiótico e paracetamol, ibuprofeno, losartan, benzodiazepina. Tudo que trabalha a saúde, o bem-estar, está dentro da farma. Só que as pessoas pegaram muito o clínico, uma crença limitante, né? Farmacêutico só trabalha com paracetamol, ibuprofeno. Aí quando você vê uma farmacêutica que está lá, fala, não, utiliza retinol com ácido hialurônico, que você vai ter um resultado muito melhor para a produção de colágeno. Uhum. Aí quando você vê que o colágeno, a parte de trabalhar tudo que é beleza, vai trabalhar com a glucosamina, com endrutina, vitamina C, e a pessoa vai começar a regenerar tudo que é articulação, ter menos impacto, e a pessoa vai ter menos dores. Quando você tem pacientes que não conseguem relaxar, que têm dores musculares, processos paliativos, e você trabalha com CBD, e a pessoa começa a estar tranquila e as dores começam a passar, aí você vê a diferença, né? Que legal. Então, não sei se deu para dar uma entendida. Aí, o que Deu as sim. pessoas falam? O farmacêutico fala assim, ai, mas eu sou farmacêutica, eu quero trabalhar na farmácia convencional porque eu quero manipular medicamento. Uhum. Ok, é o seu direito. Só que na parafarmácia, você tem que conhecer princípio ativo. Tem que conhecer princípio ativo. Uma pele africana, você não vai aplicar, você não vai aconselhar ácido glucólico a 25%. Tem uma ideia? Aí que entra tudo que é parafarmácia. Óleos essenciais, xaropes expectorantes. Eu tenho medicamentos que eu consigo trabalhar todo o processo viral e que pode até mesmo sem ser um antipirético diminuir a febre do paciente, em caso que ele tenha, Uhum. Que legal. entendeu? Legal. Trabalhando com echinacea, tina, tem muitas palavras que eu não lembro como fala em português, e fórmulas de leite. E lá a gente trabalha também com pacientes, com nutricionistas, Ah, né? você tem outras Aromaterapeutas pessoas de outras áreas da saúde, é isso? de outras áreas, Como justamente, funcionários também da parafarmácia? como Ah, funcionários. No meu caso, da minha ah, parafarmácia, a gente é duas gerentes. Então, é a gente que administra toda essa ah, farmácia lá. aham. Só que tem outras farmácias que tem a gerente e tem mais quatro, cinco funcionários que são divididos entre esteticistas, a gente tem o gerente, que geralmente a gente é farmacêutico ou nutricionista, e tem nutricionista, é, esteticistas especialistas em dermofarma, aromoterapeutas. Por exemplo, aromoterapia hoje com óleos essenciais perdeu um controle, né? Você precisa saber qual que é a diferença, como que você vai aplicar numa criança, por exemplo, eucaliptus radiata ou eucaliptus glóbulos, por exemplo. Então, isso que é a diferença da rede que eu trabalho, que a gente tem, cada pessoa tem uma especialidade diferente. Por exemplo, tem vezes que chega pacientes diabéticos para ter um conselho mais de Uhum. suplementos, né? É, alimentares, pessoas mais idosas, que eu, com todo prazer, eu chamo minha colega nutricionista e falo, você pode indicar um suplemento para a pessoa Uhum. saber e ela, quando vem alguém de dermofarma, ela passa para mim. Então, é assim, a gente não ganha comissão, mas é a nossa maneira de trabalhar na Isso. minha farmácia, de Uhum. administrar. Uhum. E uma coisa importante é que se você é farmacêutico
E mesmo assim, você não fez equivalência do seu diploma na Europa, você tem todo o direito de enviar o seu currículo para a indústria farmacêutica, Hum. para trabalhar como controle de qualidade, se você tem uma especialidade em microbiologia industrial também. E os laboratórios querem, como em indústria farmacêutica, a única coisa que restringe a gente de trabalhar é nas farmácias, Entendi. Ou né? seja, na farmácia tem que passar por todo esse processo. Mas Todo esse outras processo. áreas você tem essa possibilidade. Claro, e eu ganho tão bem quanto um farmacêutico que Vamos, trabalha na vamos farmácia. falar desse ganhar? Como que é a remuneração, Mônica? Eu sei que é super diferente uma vida em euro de uma vida em real, né? Mas, enfim, como que é a qualidade de Eu vida não vou, versus o custo de por vida? questão de ética, eu não vou falar meu salário, Aham. mas o meu salário como manager é um salário que eu estou muito satisfeito. A quantidade de responsabilidade e de trabalho é muita, mas Uhum, uhum, qual que é a diferença? Tem farmacêutico do Brasil que fala assim, eu não vou trabalhar numa parafarmácia porque eu tenho que abrir as caixas dos produtos que chegam, tenho que colocar nas prateleiras. aham. Claro, você chega, você aqui, você não vai deixar as meninas pegando peso e você vai ficar olhando lá, coloque lá, coloque lá. Isso não é ser um líder. Um líder é ajudar a sua equipe nas vendas, é ajudar a sua equipe na motivação. É falar assim, sim, chegou hoje a comanda, não sei como é que vocês falam no Brasil, quando chegam os caminhões com os Aham, produtos, o aham. estoque, Isso. né? Então, falam, vamos colocar todo mundo junto, vamos colocar os produtos chegar, os clientes vão estar felizes. E só que tem farmacêutico que não quer isso, né? Uhum, Ele nasceu para estar na farmácia e ficar lá dispensando os produtos que pedem para ele e fazer manipulação. Eu nunca gostei muito dessa parte de uhum, manipulação, de ir lá, galênico, né? De ir lá uhum, preparar. A minha parte é muito mais comercial, é clínica, muito clínica. uhum. Mas ter o contato com o meu paciente Sim, fala assim, sim. nossa, meu filho está com uma diarreia E terrível. aí a Eu não tenho parafarmácia loperamida chegou aqui. como uma luva, então. Melhor do que a encomenda. Eu não tenho loperamida. Justamente. Então, assim, eu não tenho a loperamida, mas eu tenho outro produto que vai estar tão bom quanto a Isso. loperamida, Uhum, né? Então, assim, eu me encaixei e sou muito realizada nisso. Agora, qual que é a minha visão? Minha visão como uhum, farmacêutica, exportação uhum, de medicamentos. Eu amo tudo que é a parte administrativa também. Exportação de medicamento da Europa à Sudamérica, Sudamérica à Europa. Eu acho que tem um mundo para conquistar em relação a preços, uhum, a vantagens, de dar possibilidade de redução. E é isso que a parafarmácia traz hoje, de ter um preço, um valor que você pode utilizar um Vichy, um La Roche-Posay uhum, com um preço acessível, né? Um Cicaplast, uhum. e que a gente vai dar possibilidade às pessoas de estar utilizando produtos para a saúde do tecido tegumentário, se a gente pode dizer assim também, né? Uhum. E é isso que eu falo, não tem um limite. Tem gente que vai ficar batendo a cabeça para legalizar o diploma dele na faculdade e trabalhar como doutor em farmácia aqui. E tá tudo bem. Uhum. Só que a gente chega num momento Caminho. que, Que né, demais, que demais. a gente está muito mais que isso. E, Mônica, então hoje você continua com um filho no segundo casamento, é isso? Ou depois chegou na Bélgica e engravidou? Depois teve mais ou ficou com um? Não, não. Tá Eu com um. tenho um filho que está em Sudamérica com o meu ex-marido, Isso. e que eu penso que ele venha também. Uhum. E tenho a minha filha de 4 anos, vai completar 5 anos. Ah, que demais. Não sei como que tava. Parabéns, E parabéns. agora o meu objetivo é realmente entrar numa especialização mais profunda do que dermofarma e chegar no momento de fazer a exportação de medicamento, Que né? demais. Daquele momento de trabalhar em laboratório,
Uhum. fazendo um controle de qualidade, aí eu vi, não, eu acho que eu posso pegar tudo isso e mandar do outro Legal, lado do mundo, que né? legal, que E legal. é isso. E me conta uma coisa, sua mãe ainda ela é viva? Ela ainda está aqui no Brasil? Eu tenho a minha família lá em Goiânia, Isso. tenho, minha família está toda em Goiânia, já faz bastante tempo que eu não vou lá Aham. em Goiânia, porque passaram muitas coisas Sim. e não, veio o Covid, tudo É. isso, não Uhum. deu. Mas eu quero ir visitar minha família, eu quero ir ver. E olha, que eu acho que o mundo farma no Brasil, o farmacêutico brasileiro, ele é muito bem formado. Se ele tirasse um monte, como eu acho que tem muitos farmacêuticos que quando sai do Brasil tem muita crença limitante igual eu tinha, mas tem muitos que não têm também Uhum. e que têm muitas possibilidades de crescerem, de conseguirem bolsas de estudos, se formarem. Só que uma coisa que me deixa triste é que, como eu estou tão nesse mundo do dermofarma, eu não Aham. vejo muito farmacêutico interessado nessa área de dermofarma. Olha. E hoje, a gente que tem que dominar isso. Ok, eu Uhum. respeito as especialistas, elas conhecem muito, mas princípio ativo, fórmula, quem conhece é Uhum. farmacêutico. É. É ele que vai Aqui, saber, por exemplo. aqui no Brasil está crescendo bastante, viu, Mônica? Bastante. Olha. E Bastante. aí o farmacêutico tem que ir e falar assim, epa, esse ramo é meu. É. Que legal. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Em algum Uhum. momento lá do passado, em La Paz, você estava. Deve ter tido algum tipo de cerimônia, não sei se tinha, sei lá, colocava beca, não sei. Como que é uma formatura numa faculdade boliviana? É semelhante à nossa? Vai para um auditório, vai ter alguém que vai ser o anfitrião, e aí aluno por aluno vai recebendo seu diploma? É mais ou menos isso também? Sim, mas não esqueça que eu sou aquariana e eu não me apego a isso. Mas você estava lá? Mas você estava lá? Você não A foi? coisa é, eu não fui, Me dá um documento aí que para teve, mim né? tá Eu não ótimo, é fui. isso? Me dá meu diploma, que com meu diploma eu já estou satisfeita. Os meus amigos, sim, passaram por isso, é o mesmo processo. Aham, Eles vão super chique, recebem, sim. colocam eu nem sei como que chama isso, porque eu nem participei, nem sei como que chama. A Ah, beca lá, não a sei se é assim beca, que isso. fala. É o mesmo processo, só que eu falei assim, gente, eu não vou gastar dinheiro com isso não, eu já esperei demais meu diploma, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar grana, e eu Então, nunca me focalizei nisso. então, na hora que você pegou o diploma, a interpretação que eu vou colocar, eu e Nácia, não sei como que você olhou para eles, que eu vou querer saber. Mas aquilo ali era como se fosse um passaporte, né? Era como se você tivesse um ticket para embarcar para uma nova jornada. Dessa vez agora no mundo farmacêutico, né? E se você pudesse resgatar aquele momento que você recebeu uma chancela, um documento, uma permissão para farmacêuticar, né, para exercer o seu trabalho farmacêutico, se pudesse voltar naquele momento, Mônica, olhando para trás agora, hein, e pudesse mandar ali uma mensagem para aquela Mônica ainda, né, descobrindo várias coisas do mundo e tal, já experiente, já com bagagem, sim, mas tantas coisas iriam acontecer que aquela Mônica não sabia ainda, né? O que que você poderia dizer para ela lá atrás? Falava assim, você nasceu para ser farmacêutico. Você nasceu para ser farmacêutico. E nesse dia lá que eu fiquei esperando o reitor da minha faculdade, sentada lá, e falava assim: eu não saio daqui até que o senhor me dê o meu diploma acadêmico e porque com o acadêmico eu ia agarrar o meu diploma nacional. Porque Aham. na Bolívia a gente tem dois diplomas, o acadêmico e o ministerial. Então, no momento que eu tive os dois assinados e que eu saí desse lugar e fui no Ministério da Saúde fazer a minha carteirinha de bioquímica farmacêutica, eu levantei e falei assim: agora eu vou receber um salário digno. Incrível, incrível. Mônica, olha, você trouxe para gente
Olha que coisas maravilhosas. As palavras generosidade, e é algo que você tem no seu coração. A gente está numa diferença de umas 5 horas de fuso horário. Já é tarde aí em Bruxelas. Então, assim, obrigado por compartilhar a sua jornada. Você é realmente muito generosa, tá bom? Outra coisa que você trouxe foi o respeito, a importância da confiança, né? No nosso caso, saúde, do paciente confiar na gente. Então, a nossa reputação, ela conta muito. E, para mim, o centro de tudo aqui, você trouxe e verbalizou e demonstrou amor. Amor pelo que faz, amor pelo próximo, a busca pelo brilho nos olhos, né? A busca por ver sentido, significado naquilo que você está fazendo. Então, muito obrigado de coração por ser farmacêutica, por vir nessa terra, ainda por cima ser farmacêutica, por ter contribuído, né, com a sua ciência, com o seu conhecimento lá na Bolívia, e hoje está aí cuidando da Bélgica. Os meus ancestrais são daí, então a Bélgica tem um sabor especial para mim, é um lugar que eu amo muito, assim, e do fundo do meu coração amarelo, né? Amarelo porque aqui no Brasil a cor da farmácia é amarela. Eu não sei se farmácia tem cor aí na Bélgica. Eu vejo muito verde, né? Normalmente farmácia tem alguma coisa de verde, mas não sei se é a cor ou se é só um símbolo ali utilizado. Muito obrigado por compartilhar, pela sua generosidade, por trazer essas informações do mundo farmacêutico em 2 continentes, né? Em 3 países diferentes. Então, muita gratidão. Tá bom? Em nome de todos, meu e daqui da Academia do Farmacêutico. E parabéns pela jornada, Eu hein? que agradeço. O, Isso, eu que agradeço por essa oportunidade aos meus colegas farmacêuticos aí no Brasil, que eu sei que vocês são maravilhosos, que vocês têm um conhecimento enorme, que vocês podem conquistar o mundo e que eu tenho muito que aprender com vocês também, que vocês têm também muito que aprender comigo. E orgulho de ser farmacêutico, mas me desculpe os meus bioquímicos também, né? Que a gente também é bioquímica. A gente também já fez análise de muito xixi, já viu muito cocô, Muito xixi e cocô. Maravilha. tá? Então, assim, eu agradeço e espero que vocês continuem crescendo e qualquer coisa que precisarem, eu sempre estou aqui para ajudar vocês e aprendam línguas. Aprendam francês, aprendam espanhol, aprendam inglês, porque com isso vai chegar mundo. E j'espère que vous parlez français aussi, não? Eu deveria responder alguma coisa? Merci beaucoup. Você não fala francês também, né? Não, nada, Ah, Mônica, nada. Mas eu vou pegar, eu vou ver de novo, vou colocar nas minhas aulas, viu? então eu vou despedir aqui falando Vai, umas palavras em francês. vai lá. Merci beaucoup de Belgique. On sommes très heureuse de vous transmettre toutes ces connaissances concernant le marché pharma ici en Belgique. Et j'espère que je vais arriver à connaître beaucoup des amis, des collègues pharmaciennes et pharmaciennes de Brasil qui pour venir arriver en Belgique aussi pour partager toute sa connaissance du monde pharma au Brasil. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Mônica. Beijo grande para você, meu bem. Até já. Gratidão para vocês também. Tchau. Gratidão. Roda a vinheta.